Gente, eu vou lançar uma bola aqui, Léo e o Maged também, tanto para um quanto para outro, que eu acho legal essa questão das perguntas. O pessoal está fazendo perguntas muito legais. O André Luiz soltou uma aqui, que eu vou colocar em tela, que ele pergunta para os dois, envolvendo as mídias sociais. Eu acho que aí pega a comunicação, pega a psicologia, pega geopolítica. Se vocês acham, né, que deveria ter alguma regulamentação, pois elas fomentaram, né, através das mídias, o golpe, eu creio que ele está se referindo ao caso do Brasil, através da manipulação da população. Ou seja, qual a opinião de vocês? O André está citando a regulamentação, né? Então, é bem interessante. É muito interessante essa questão, porque é o seguinte. Quando a gente fala sobre a questão da liberdade, o que a gente precisa pensar no que diz respeito à liberdade é até que ponto a liberdade pode ser permitida, mesmo que essa liberdade seja prejudicial. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, e faz parte, inclusive, do meu trabalho desenvolvido na Ambra. Um dos trabalhos que eu fiz foi exatamente de direito comparado entre a situação da China e do Brasil. E eu vou fazer uma comparação bem exagerada para depois chegar nessa questão da comunicação. Então, por exemplo, o mundo inteiro tem restrição para a entrada de determinados artigos internacionais. Se você tentar entrar, por exemplo, num outro país com um animal brasileiro ou até mesmo com vegetais brasileiros, você pode ser interrompido no aeroporto ou então no porto que você estiver entrando, porque aqueles países consideram que a sua liberdade ela não pode extrapolar o direito de segurança daqueles países. Por que eu estou dando exemplo de fauna e flora? Porque ninguém duvida da existência dos micro-organismos que podem contaminar, por exemplo, a fauna e a flora dos outros países. Quando a gente pensa na comunicação, a gente precisa levar em conta o fato de que se uma comunicação manipulada por outros países que possuem interesses geopolíticos contra o Brasil, se essa comunicação é permitida, ela é uma comunicação perigosíssima contra nós. Então, não é uma questão de regular a mídia ou regular a liberdade de expressão, mas adequar a mídia e a liberdade de expressão aos interesses nacionais, senão nós não somos nação. Se nós, como nação, nós não tivermos condições de escolhermos o que o nosso povo pode ou não pode receber de manipulação mental vinda de fora, a gente vai estar abrindo mão de uma coisa que é crucial. É a mesma coisa de permitirmos a entrada de entorpecentes de qualquer natureza nos portos, porque senão a gente vai cortar a entrada de entorpecentes. A gente vai permitir a entrada de materiais perigosos, como explosivos, porque senão a gente vai tirar a liberdade do cidadão ter materiais perigosos. Então, quando eu penso nessa questão da regulamentação da mídia, eu nem digo regulamentação, eu digo adequação aos interesses nacionais. E a prova de como isso é importante para a nação como um todo é que o país que mais cresceu nos últimos tempos faz isso, que é o caso da China. E por que é preciso fazer isso? Assim como um jovem adolescente pode não ter noção do buraco que ele está entrando quando ele começa a utilizar determinadas drogas ilícitas ou lícitas, a gente precisa entender que nós temos um povo que não é politizado o suficiente para distinguir uma mentira estrategicamente produzida para destruir a harmonia de uma nação. Então, a China controla aquilo que pode e não pode ser dito dentro da China, porque o povo pode ser arrebanhado para trabalhar contra a China. A prova de que um povo pode ser arrebanhado para trabalhar contra seus próprios interesses é o Brasil, que está vivendo tudo que está vivendo, porque as redes sociais manipularam o povo para lutar contra o próprio Brasil. Então, eu sou totalmente a favor de que exista um controle de cunho nacionalista. O que eu não sou a favor é que a liberdade de expressão, que ela seja, por exemplo, tolhida no que diz respeito ao direito de expressão da verdade. Mas, por exemplo, eu não sou contra pessoas questionarem se as urnas eletrônicas são ou não são confiáveis, porque esse questionamento é válido. Agora, eu sou contra ir contra um conhecimento científico convencionado, como, por exemplo, nós tivemos convenções a respeito da Covid-19, convenções do tipo, a cloroquina não é remédio contra a Covid-19. Mesmo depois dessas convenções,
Nós tivemos pessoas no Brasil insistindo nas redes sociais que a cloroquina era a cura para a Covid-19. Isso, para mim, é um crime. Então, o que é a diferença entre a liberdade de expressão e o crime cometido usando as redes sociais, usando a comunicação? É quando uma coisa extrapola a livre manifestação do pensamento e entra numa mentira inquestionável. Então, você expressar a sua fé falando que Deus e o Deus que você acredita é, de repente, né, a cura para todos os males é uma coisa. Agora, você deslegitimar a ciência como uma cura cientificamente comprovada e falar com as pessoas, deixem de usar vacinas porque as vacinas são DNAs líquidos e a partir de agora a gente vai curar apenas com orações. Isso é um perigo para a sociedade. Então, a partir do momento que começa a apresentar um perigo para a sociedade, precisa ser sim proibido. Então, a regulamentação tem que ser nesse sentido. A regulamentação tem que ser no sentido de atender os interesses nacionais, de proibir a interferência internacional com finalidade de destruição dos nossos interesses. E ela é muito importante. Ela é tão importante quanto regular os portos para que não entrem aqui artigos perigosos vindos de outros países, como regular a venda de fármacos que são controlados, porque as pessoas podem utilizar, obviamente, como drogas ilícitas e vão ficar aí doidões e dependentes, e como é importante regular os explosivos, porque as pessoas podem usar para finalidades negativas. Então, sou totalmente a favor de regulamentar. Por quê? Se tem uma possibilidade de produzir um dano, é preciso sim que a gente tenha essa intenção aí de regular para evitar danos, porque é perigoso. Primeiro, a regulamentação dos meios de comunicação é uma reação necessária, não é um luxo perante a crise, não? E nós temos que entender que em 2008, quando aconteceu a crise econômica internacional, o próprio Obama estava dentro do próprio Estados Unidos, não só em economias como a China, não só em países como a China, mas no próprio Estados Unidos estão falando de regulamentar a economia e a comunicação. Então, a pergunta é como fazer. Eu acho que a pergunta também, quem tem que regulamentar? Eu acho que o Brasil, não vamos inventar a roda, o Brasil já tem sindicatos de jornalistas e comunicadores sociais, eu acho que eles podem ser os encarregados em fazer esta lei e criar um conselho o próprio conselho dos sindicatos, tanto regionais como nacional, consegue, eu acho, criar esta nova lei. A pergunta também, eu acho que o desafio não é apenas a regulamentação, não vai ser só apenas jurídica. O próprio executivo vai ter que criar novos, se levantar uma questão do fake news ou a mentira como um elemento desestabilizador da economia e do país e da paz social. Então, eu acho que de certa maneira, cada ministério, o Lula vai ter que criar um porta-voz especializado para responder a chuva de fake news que vai acontecer desde o início do seu governo. Eu acho que vai ser a principal arma que vão usar. Então, se nós estamos falando quantitativamente de 13 mil fake news num dia, então isso pode estabelecer qualquer país. A mentira pode criar uma manifestação massiva na rua. Então, eu acho que a única maneira para enfrentar a mentira é a verdade, e logo vem a questão do combate à corrupção, não apenas a corrupção do executivo também, a corrupção dos meios de comunicação. Nós temos, de certa maneira, uma corrupção jornalística, uma corrupção comunicativa. Então, a gente precisa pensar e refletir sobre a propriedade dos meios de comunicação e a relação do proprietário do meio de comunicação com a gestão, e até que ponto isso influencia a profissionalização do comunicador social. Então,
Na verdade, essas são questões que eu acho que o próprio sindicato tem capacidade de fazer essa regulamentação. Agora, tem duas questões que têm que ser criminalizadas. Nós vemos uma tentativa nos últimos 5 anos do Bolsonaro de tentar criminalizar a política, criminalizar o espaço público civil. Então, nós precisamos, neste momento, criminalizar duas Fs, o fascismo e o fundamentalismo. Isso não é liberdade de expressão. Você chamar eu respeito você, respeito sua liberdade na medida que você respeita a democracia, mas espalhar o discurso do ódio, chamar a intervenção militar são crimes. Isso não é uma questão brasileira. Isso em qualquer país no mundo. Na Alemanha, se você levanta um sinal de nazista, você está na cadeia. Então, criminalizar essas duas questões, fundamentalismo religioso e fascismo, é necessário. E quem tem que fazer isso, os próprios partidos políticos no Congresso, têm que abrir o debate público para fazer uma lei contra qualquer manifestação que ameaça o regime democrático, depois desses 5 anos de sofrimento. É interessante que essas situações são constitucionalizadas. O senhor acabou de mencionar, são crimes previstos na Constituição, nem é no Código Penal. Só que nos últimos anos, misteriosamente, nós tivemos uma negligência por parte das autoridades, tanto das polícias, quanto também por parte do Poder Judiciário, em perseguir esse tipo de crime. O Ministério Público simplesmente relevou manifestações fascistas, nazistas e ataques contra o Estado Democrático de Direito. São exatamente esses crimes que são previstos na Constituição, porque a Constituição nossa foi escrita no momento em que o povo tinha muito medo de que a gente tivesse, mais uma vez, uma dose de antidemocracia como tivemos agora. Então, esses crimes foram previstos na Constituição para evitar que tivessem que perder o tempo de prever esses crimes depois no Código Penal. E mesmo assim, esses crimes foram relevados durante esse período, porque quando o fascismo ele se instaura, ele consegue se colocar, inclusive, acima da própria Constituição, que é o que infelizmente aconteceu.